Então vamos lá, gente. Depois de qualquer coisa eu mando de novo, repito, seja o que for. Então aqui, ó, entrando no nosso conteúdo das atividades, nós temos aqui, ó, tem uma atividade que é para ser entregue para amanhã, tudo bem? Quem não fez, faça aí. E ela diz o seguinte: o PDF contém exercícios a ser feito. Então vamos lá. Então aqui, ó, que a gente viu? Nós vimos a parte sobre o tipo de forças, né? Aí, no caso, começamos a ver como calcula ali a aceleração, os eixos, tudo direitinho, né? E aqui ele pedia para eu calcular exatamente qual seria a aceleração nesses casos aqui, ó. Então é isso que eu tenho que entregar para amanhã. Né? No caso, a gente viu, vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa parte, como calcula a aceleração nesses casos? Não. Como Não? calcula, não. É só Eu lembrar. tô com dificuldade como chega ao cálculo, entendeu? Porque é muita coisa. Não é Como? dificuldade, só tenho mais. É, uma. É dificuldade sim. Tipo, um atraso pra poder chegar lá e conseguir fazer, entendeu? Eu entendi, mas eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade pra conseguir fazer isso. Tá. Vamos corrigir então, que aí a gente vai, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Então, essa atividade você entregue para amanhã. Repara que a gente fez isso, alguns exercícios na aula passada, né? E ele fala que a atividade está no PDF. Então aqui a gente corrigiu alguns exercícios. É esse aqui. Está jogando lá para baixo. Pronto. Então a gente corrigiu alguns exercícios. E eu passei mais alguns também para fazer. Que é exatamente esses quatro aqui, ó. Calcular a aceleração nesses corpos e calcular a força da aceleração nesses casos aqui, ó. Qual seria essa força F para essa aceleração de 20 metros por segundo? Então vamos lá, vou corrigir com vocês, dois pelo menos. Vou corrigir essa letra B aqui e vamos lá. Então, o que a gente tem ali, ó, na letra B? Copiando a questão, ele pede calcule a aceleração dada a questão ali. Então eu vou ter corpinho de 4 kg e ele vai ser puxado por essas forças. Então vamos lá. Olhando aqui a questão então, o que nós temos? Ele pede para eu calcular a aceleração. Como que eu calculo a aceleração? Eu vou somar as forças nos eixos, ou seja, no meu eixo X e no meu eixo Y. E vou verificar se ela dá zero ou não dá zero. Então, antes de eu somar as forças, eu tenho que introduzir quais são os tipos de forças que estão atuando nesse corpo. Então eu vou ter uma força aqui, ó, que é uma força peso. Lembra, todo corpo tem uma força peso. Quem vai ser o peso? Peso, ela é a massa vezes a gravidade. Gravidade sempre vai valer 10. Então, se meu corpo é 4, eu vou ter uma força de 40 newtons jogando ele para baixo. E eu vou ter a minha força normal.
certo? Então, vamos lá. Quando eu estou puxando esse carinha aqui, eu estou considerando que ele não se move no eixo Y. Ou seja, se ele não se move no eixo Y, eu vou ter o seguinte, que se eu somar todas essas forças, no final ela vai ter que dar quanto? Zero. Então, como que ficaria esse sistema? Como que eu somo as forças? Só pensar e fazer aquele esquema que a gente já fazia, ou seja, as forças que estão na mesma direção a gente soma, as que não, a gente subtrai, certo? E no final isso tem que dar zero. Então vamos lá, quem está na mesma direção? Vamos pensar, quem está para cima? É a normal, é o 30 e é o 15. Então, normal mais 30 mais 15. Agora, quem está para baixo? 5 e P. Então, menos 5 menos P. Isso tem que dar quanto? Zero, porque eu estou considerando que ele não se move nesse eixo. Então, vamos lá. 30 mais 15, isso aqui vai dar 45. Normal mais 45 menos 5. Quanto que é o P? 40, né? Então, normal, 45 menos 5, 40. 40 menos 40 é zero. Ou seja, a gente chegou a um detalhe bem interessante, que é normal igual a zero. Ou seja, é como se eu estivesse levantando um objeto, e esse objeto ele está ali quase que flutuando. Ó. Eu não estou puxando ele para cima, mas ele também não está tocando no chão. Então seria mais ou menos essa análise, ou seja, ele não se move, mas significa que ele não tem contato com o solo. Ou seja, ele não toca o solo, não empurra o solo para baixo. Então essa aí seria a primeira análise que a gente tem. Para calcular a aceleração, não precisa dessa análise, mas só para a gente já ir se acostumando quanto a ela. Então, vamos lá. O próximo que a gente tem agora é o eixo X. E no eixo X, repare que eu só tenho uma única força, que é 20. E essa força não é zero. Se essa força não é zero, isso significa o quê? Que ele vai se mover nesse eixo, né? Ou seja, ele se move no eixo X. E o que eu quero saber é exatamente qual é essa aceleração. Então vamos lá. Se ele se move no eixo X, eu vou ter o seguinte caso. A força que está atuando é o 20 newtons. Então F é igual a ma, ou seja, quem é a força? 20. Quem é a massa? 4. Logo, a minha aceleração ela vai ser quanto? 20 dividido por 4, 5. Então, eu sei que a aceleração desse corpo vai ser de 5 metros por segundo ao quadrado. Conseguiram entender como faz? Conseguiram tirar dúvida? Aham. Foi? Todo mundo? Conseguiram pegar? Sim. Então, a gente vai fazer dessa forma, ou seja, se ele não se move naquele eixo, a gente soma e iguala a zero. Se ele se move, a gente vai somar e vai igualar a massa vezes a aceleração, que é o eixo que ele vai estar se movendo. Então, beleza, vamos continuar aqui. Vamos fazer mais um. Agora, ele pede o contrário. Ó. Repara que agora a gente tem o quê? Ele dá para a gente a aceleração, ele forneceu aqui a aceleração, e o que ele quer saber agora é qual seria essa força para que a aceleração fosse aquele valor. Então, repara que a gente vai ter que fazer o mesmo esquema, só que agora muda um pouquinho, mas a análise continua sendo a mesma. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, agora, a questão 2A.
de copiar. Vamos fazer, por exemplo, a letra B. Então, pode parecer um pouquinho mais difícil. Então a gente tem ali um bloco de 2 kg, temos uma força de 10, uma força de 30 e uma força F. A força F seria o que mesmo? É o que você quer calcular. Ó, Ah, calcule a tá. força dada a aceleração de 20 metros por segundo. Ou seja, para eu ter essa aceleração, quanto que tem que valer esse F? Entendeu? É o cara que você quer achar. Uhum. Eu não Então, entendi o ano, não. é isso aí. Seria também a força, só que, tipo, uma resposta. Isso aí. Então, repare que é o seguinte, eu vou puxar ele, e nisso que eu vou puxar, ele vai ter uma aceleração de 20 metros por segundo. E olha que no desenho, ele informa pra gente qual é o sentido dessa aceleração. Ele tem que informar. Então, quando ele informa ali pra gente, ele está dizendo o quê? Que ele vai ser puxado para direita. Ou seja, quem está puxando esse cara é a força F. Só que repara que tem uma força que está contrário, meio que desacelerando, meio que segurando. Então a gente tem que levar isso em consideração. Então vamos lá. Como que a gente faz para resolver o exercício? Primeiro eu vou indicar todas as forças que atuam no corpo. Dentre elas nós temos sempre o peso. Quanto que vale o peso? Massa vezes a gravidade. Gravidade igual a 10. Então meu peso ele é 2 vezes 10, 20. E a normal que está para cima. Então vamos lá. Eu Não tem preciso... uma manquete só pra gente colocar um zero? Não tem o quê? Fala. Uma manquete pra gente colocar só um zero atrás. Como assim? Botar só um Em zero? vez de a gente calcular tudo isso, não tem alguma manquete? Não, cara, eu acho que não. O mais fácil é dessa forma, porque tipo assim, o que eu estou ensinando para vocês é o básico. Conforme a gente Hum, for vendo, conforme a gente for evoluindo, os problemas vão se complicando. Então, por mais que existam outros macetes, por exemplo, existem vários macetes para você calcular quando ele está em um sistema, quando ele está em outro. Só que aí entra num grande problema. Você vai ter que gravar o macete para cada situação. Então, eu acho muito mais complicado do que você simplesmente gravar o conceito e aplicar ele para cada situação. Eu acho muito mais fácil assim. Que aí você uhum, grava como ele se comporta e você utiliza esse método para resolver o exercício inteiro. Então qualquer situação que aparecer, você vai resolver daquela forma. Eu acho mais tranquilo, entendeu? Por isso que eu não entendi. ensino o macete. Exatamente porque eu quero que vocês aprendam, não repitam. Ou seja, vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Então, repara, a força F, é claro que ao decorrer dos exercícios a gente vai meio que acelerando, vou meio que acelerando aos pouquinhos. Então, ó, repara que minha força F está no eixo X. Então eu não preciso analisar o eixo Y, porque o F está só no X. E como a aceleração está no eixo X, eu tenho o quê? Que o corpo ele se move no eixo X. Então, opa, então existe aceleração. Então vai existir aceleração no eixo X. E o que essa aceleração está indicando? Ela está indicando que ela está para a direita. Ou seja, no sentido da aceleração, eu vou considerar positivo. Esse é o grande macete. Ó, até escrever aqui. Ó. No sentido da aceleração, é positivo.
Ou seja, a gente tem 30 para um lado e F para outro. Quem está puxando? É o F. Então o F, por ele estar do lado da aceleração, ele é positivo. Então a gente sabe o quê? Pela fórmula, F é igual a ma. A força é a massa vezes a aceleração. Mas quem seria essa força F aqui? Ó? Essa F aqui é o conjunto, é a resultante do sistema. Ou seja, não é esse F que eu estou pegando aqui, ó. É o resultado desse cara. E qual é o resultado dele? Como o F está num lado e o 30 está no outro, eu tenho que vai ser F menos 30, certo? Se eu tenho uma força de 50, 50 para um lado e 30 para outro, quanto que eu tenho na verdade? 50 menos 30, 20. Então a minha resultante seria 20. E esse 20 que eu colocaria aqui. Por isso que eu fiz F menos 30. Pegaram mais ou menos a ideia? Conseguiram, gente? Aham. Sim. Uhum. Então, esse cara aqui é o resultante, é o resultado dessa soma. Então, esse F não é esse F. Tudo bem? É só questão de letra ali, ó. Só questão de comodismo. Mas ele não é o mesmo cara. Então, agora que eu já coloquei o meu resultado, ó, F menos 30, eu sei que a aceleração ela é 20, porque ela forneceu no enunciado, e a massa do cara é 2. Ó. Tá aqui, ó, 2 kg. É botar aqui até no cantinho, ó, M 2 kg. Então eu vou ter F menos 30, 2 vezes 20, 40. F igual a 40 mais 30. Isso aqui vai dar 70. Então significa o quê? Eu tenho uma força de 70, mas qual é o resultante dele? 70 menos 30 significa que é 40. Então significa que eu preciso de um resultado de 40 aqui para gerar uma aceleração de 20 metros por segundo. Essa seria a resposta. Compreenderam mais ou menos a ideia? Foi? Foi claro? Aham. Todo mundo Sim, entendeu? mas aqui, rapidinho. Por que você botou 2 vezes 20 mesmo? Ó, 2 vezes 20 porque é massa vezes aceleração. A massa é quanto? Hum, 2 kg. Qual é a uhum. aceleração dele? 20 metros por segundo. Ele forneceu Ah, isso no enunciado. tá. Tá Tá aqui, ó. bom. De A Só tinha igual a 20 esquecido de metros ver por esse segundo. detalhe. Obrigada. Tudo bem? Uhum. Alguma pergunta? Não? Não? Tranquilo? Todo mundo? Não. Certo? Então, Davi, Duda, Lucas, Manuela, Maria, Thales. Uhum. Todo mundo tranquilo? Conseguindo entender? Sim. Então, ó, Sim. a força F, eu sempre vou aplicar ela, ou melhor, o lado positivo, ele sempre vai ter o sentido da aceleração. Por exemplo, se eu tivesse ele se movendo no outro lado, digamos que eu tenha ali uma possível letra C. Eu não botei no exercício para não ficar muita coisa, mas digamos que a gente tem uma possível letra C. Então, digamos que agora eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu pensar. Tá. Digamos que eu tenho o mesmo sistema parecido, só que agora eu tenho o quê? Ó? Que a aceleração está para a direita. O que significa que a aceleração está para a direita? Significa que o sinal positivo está para a direita. Então, como que a gente faria? Ó? Eu vou ter que, nesse caso, quem está apontado para a direita é positivo
E quem está apontado para a esquerda é negativo. Então, nesse caso aqui, a gente tem lá F igual a MA, só que quem seria essa força F aqui? Ela seria 200 menos esse valor aqui, ó, menos esse F. Ó, igual a massa, que é 5, vezes a aceleração, que utilizando lá o exercício, né, era 20 metros por segundo ao quadrado. Então, 200 menos F, aqui vai dar 100, então 200 menos 100 é igual a F igual a 100. Então, repara que nesse caso aqui a gente fez a força menos F. Por quê? Porque o F está no sentido contrário da aceleração. Por isso que a gente teve que seguir exatamente a aceleração como sinal positivo. Certo? Foi todo mundo, gente? Compreenderam? Sim. Então, se a gente tivesse, por exemplo, o mesmo caso, só que agora ao contrário. Isso aqui, ó. Repara que agora, ó, é a mesma situação, só que ele está se movendo para onde? Ele está se movendo para a esquerda. Então significa o quê? Que o sentido positivo ele está para a esquerda. O sinal positivo sempre acompanha a aceleração, ó. Sempre vai acompanhar esse cara. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Que quem está positivo é o meu F. Quem está negativo? O meu 200. Então, eu vou ter F menos 200 é igual a massa vezes aceleração. Ou seja, F menos 200, 5 vezes 20, F menos 200 é igual a 100, F é igual a 100 mais 200, F é igual a 300. Então, olha que interessante. Eu consigo ter uma aceleração de 20 metros por segundo ao quadrado em dois casos. Se eu aplico uma força muito fraca, ele vai para a direita. Mas se eu aplico uma força muito forte, ou muito grande, né, ele vai para a esquerda. Então, por isso que eu tenho que indicar o sentido da aceleração, ó, porque é ele que vai dizer quem é positivo e quem é negativo. Pegaram a ideia da diferença entre os dois? Uhum. Ok, então. Então, vamos lá. A gente conversou aí, a gente teve aí uma reunião final de semana com os professores e uma das discussões que a gente teve bastante é com relação aos exercícios e tudo mais, provas e por aí vai. No caso, a minha pretensão, né, por enquanto a gente não está pensando em prova, né, mas de qualquer forma, na atual situação, a minha pretensão é não passar prova. Ou seja, a minha prova ela vai ser exatamente baseada nos exercícios que eu estou pedindo para vocês fazerem. Por isso que eu estou tentando colocar exercício toda semana, né, para a gente ter aí uma nota substancial. E a minha ideia é passar pouco exercício. Né? Por exemplo, se você Por favor. acompanha, né, se você acompanha, por exemplo, a última aula, eu passei quantos exercícios? Eu passei 4 para casa. Né? 1, 2, 3, 4. Só que se você olhar essa aula agora, você tem quantos para fazer? Tem 2. Então, como você tem um prazo aí de 15 dias, né? E geralmente, então fica aí o que? Para cada semana você tem aí uma média de 2 exercícios, 3 exercícios para fazer, que eu acho que não fica tão puxado. Né? Mas, de qualquer forma, ainda fica muito complicado, né? Porque não é todo mundo que se adequa a esse estudo à distância.
O meu chegou pra você, professor. Então, você mandou qual? No que vence amanhã? Ó, Sim, sim. então, pra amanhã veio Davi, Duda, Jay, Manuela, Rick. São os que enviaram. Tá, e tá faltando os outros aqui, ó. Lucas, Maria, Thales, Manuela e Crosoares. Ah, tá. Saber mesmo. Valeu. Então, a gente tem essas atividades que são para serem entregues para amanhã e para 5 de julho. Embora passe o tempo, passou o tempo, por exemplo, dia 22 de maio, passou o tempo da atividade. Tem problema não, cara, pode enviar, sem problema, tudo bem? Faz nenhuma diferença não. Claro, não vai ter a mesma pontuação, tipo, valeu 100 pontos, vai valer, sei lá, 80, mas pô, já é alguma coisa, entendeu? Então mesmo que eu passe o prazo, enviem a atividade, tudo bem? E então qual é a ideia de hoje? Hoje a gente vai ver só os detalhes, né? Hoje é mais para relaxar. A pretensão é que eu não passe atividade, exatamente porque vocês já têm atividade para fazer ao longo aí da semana, né? Quem não entregou. E a gente vai ver alguns vídeos, alguns GIFs. Então, aqui eu tenho. Show. Eu vou atualizar ali, de qualquer forma. Então aqui a gente tem alguns GIFs. Um deles ele mostra como funciona a soma de vetores, que é exatamente o que a gente estava vendo. Ó. Então, olha, dá uma olhada ali. Ó. Imagina que eu tenho o vetor, a força F1, F2, F3 eu quero somar. Então aquele F que a gente calcula ali é resultante, esse R aqui. Ó. E repara que independente de como eu somar ele, ó, se eu somo 1, depois eu somo 2, eu somo 3, eu sempre vou ter o mesmo cara. Ó. Que é exatamente aquela parte de soma vetorial que a gente estava estudando. Olha que interessante. Lembra, a gente soma o quê? O início de um com o fim do outro. Ou seja, como se fosse tipo uma trilha ao tesouro. Né? Você faz a primeira ação, depois você faz a segunda ação, depois você faz a terceira, e por aí vai. Então a soma vetorial nada mais é do que esse cara aqui. Ó. Então já aproveito até e já insiro lá na própria atividade de vocês. Pronto, que aí já fica guardado o link para vocês verem depois. Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa soma de forças? Né? Acho que Não, até agora não. é Sim. bem tranquilinho, só por questão de revisão. Tranquilo. É, tem que entender, né? Aí depois que é fácil. Mas isso aí é só perguntar. Só perguntar que a gente vai explicando. F1, F2 e F3 são as forças, né? Ali é só um exemplo, que ele mostra como que soma as forças. Nada demais. Então aqui a gente tem um experimento de física. O que consiste esse experimento? Aqui eu tenho um espelho cilíndrico e quando eu tenho um espelho e esse espelho é curvo, ele distorce a imagem. Então a imagem fica toda bagunçada, fica toda estranha. Mas se eu quero que aquela imagem ela fique bonita naquele espelho distorcido, eu tenho que fazer o contrário, ou seja, eu tenho que distorcer o objeto. Então, repara que esse cara branco aqui, ó, ele nada mais é do que uma figura de uma pessoa. Então, ele distorce o objeto para quê? Para que a imagem dele seja nítida. Ó. Se a gente reparar aqui, ó, ele deu um zoom. Ó. Esse aqui é um objeto, olha como o rosto do cara está meio estranho, ó, todo deformado. Mas quando você olha o efeito aqui, ó, no espelho, você consegue ver que ele está totalmente nítido. Né? Isso é um efeito de ilusão de ótica, por exemplo. Dúvidas? Que maneiro. Legal, né? Não. Ah lá, olha a orelha como está toda esticada, né? A cara toda esticada. Exatamente, ó, para dar esse efeito ali, ó, do rosto ali, ó, bonitinho, direitinho. Então, mais um adicionado. Vamos para o próximo. Esse aqui é um efeito muito interessante, ó. Ele mostra como que é a visão da Lua, ou seja, você está na Lua e você está vendo a Terra. E aqui você está na Terra e está vendo a Lua.
A Terra, tanto a Terra quanto a Lua, elas exercem dois tipos de movimento, o movimento de rotação e translação. Só que qual é a ideia? Antigamente, a Lua ela tinha uma rotação independente. Só que devido à força gravitacional da Terra ser muito grande, ela desacelerou a Lua ao ponto que a rotação da Lua ela é igual à rotação da Terra. Ou seja, se você está na Terra e você está vendo a Lua, você vai ver sempre a mesma face da Lua. Né? Aqui, ó, botando para rodar, ó. Você está na Terra e você está vendo a Lua. Você vai ver sempre a mesma face da Lua. Aqui embaixo ele mostra, ó, como que ocorre essa rotação aqui dele aqui. Em compensação, se você estiver na Lua e vendo a Terra, você vai ver a Terra orbitando, girando. Né? Mostra esse efeito bem interessante. E outra coisa bem interessante também é que a sombra que ela faz, ou seja, o Sol está vindo aqui de cima, né? Radial, e ele está batendo aqui. Então a gente vê essa sombra da Lua mudando. E essa sombra da Lua vai gerar lá as 4 estações da Lua, né? Que a gente conhece, lembra lá? Imagino que já tem estudado. Cheia, nova, minguante e crescente. E o prazo para isso ocorrer é de aproximadamente 28 dias. Tanto que a gente observa aqui, ó, no primeiro, ó, ele começa 1º de abril. Então, a 1º de abril, eu vou ter aqui o primeiro tipo de lua se formando, que é o que a gente tem, que é a lua cheia. Ou seja, o que é a lua cheia? A lua cheia é uma posição, ó, que ela fica lá embaixo, aonde o Sol bate e ela ilumina toda. Essa é a primeira lua cheia, ó, tá vendo? Ela fica toda brilhosa. Depois, ela começa o quê? A diminuir. Olha como ela está diminuindo. Que olha, repara que a gente está vendo aqui, ó, ela de lado, ó. Estamos vendo aqui ela de lado, ó. Então a gente está vendo metade da Lua que o Sol bate, metade da Lua em que a luz do Sol também não bate. Então aqui a gente começa a ter o que? Uma Lua minguante. Olha lá. Começamos a ter uma Lua minguante. Depois vem, ó. Depois da Lua minguante vem qual tipo de Lua? Vem a Lua nova. Olha lá, a Lua nova aqui, ó, quando a gente não vê a luz da Lua que bate sobre ela. E por volta disso ele começa a voltar ao seu movimento e a gente tem a nossa Lua crescente. Ó. Olha que bonito. Quando ele completa o movimento aqui, ó, repara aqui, ó, ele mostra aqui a trajetória dele. Ó. Ele saiu desse ponto, 3 de abril, e ele vai completar aquele ponto ali de novo, ó, aproximadamente aí, ó, 28 dias depois. Ou seja, como eu falei, a estação da Lua, as 4 estações da Lua, elas permeiam aí num prazo de 28 dias. Né? Ou seja, a gente tem aí praticamente todo mês, né, as estações da Lua. E elas influenciam em tudo, né? Colheita, mar e tudo mais que a gente conhece. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso aqui? Não. Tranquilo? Então, Não. mais um vídeo lá para vocês verem. Vamos para o próximo. Ah, isso aqui é interessante. Então, ó, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma RAM. E o que acontece? Quando ela está ali parada, ela costuma coachar, né? Que ela faz aquele barulhinho, só que ela emite um som. Só que esse som, o que é o som? O som é a vibração do ar. Ou seja, quando o som ele permeia, na verdade ele está vibrando o ar que está próximo. E a mesma coisa vai acontecer se ele estiver na água, por exemplo. Né? Se ele estiver na água, ele vai vibrar a água. Então repara que a água está parada. Conforme ele começa a vibrar, olha como a água ela cria um padrão. E quando ele muda o som, ó, olha como ela criou várias ondas, tudo uniforme, está vendo? Como todas as ondas saindo deles, ó. Isso aqui na verdade é o som que ele está emitindo.
Ou seja, ele vibra, né, as cordas vocais ali e tudo mais, o corpo, uma frequência que faz com que a água vibre também. E gere esse efeito. Ó. Olha que interessante. Olha lá. É exatamente ali, ó. A rã vibrando. Tudo bem, gente? Tranquilo? Tranquilo. Então, mais o link adicionado aí para vocês. Deixa eu ver. Esse aqui ele mostra como é a trajetória de o que a gente chama de movimento relativo. Ó, repara. Fala. Perguntas? Não. Então, o que a gente tem? Aqui eu tenho dois movimentos. Um se você estiver no ônibus e o outro que você está no ônibus parado. E um você está em movimento e outro você está parado. Quando você joga a bolinha para cima no ônibus em movimento, ó, você vai ter literalmente a referência que é como se você estivesse parado. Ó. Repara, ele jogou para cima e ele vai cair de novo na mão dele. Por quê? Porque todo mundo está se movendo com a mesma velocidade. É a mesma coisa que acontece aqui com a gente. Se eu pegar uma bolinha e jogar ela para cima, ela vai cair na minha mão. Esse seria o meu referencial. Mas o que a gente tem em mente? A gente tem em mente que, por exemplo, a Terra está girando em torno do Sol. Né? Só que como a gente gira todo mundo em conjunto, a bolinha que eu estou jogando para cima ela também está girando. Então isso é um movimento relativo. Tudo bem? Seria estranho, por exemplo, eu jogar a bolinha e ela parar lá atrás. Né? Tanto que existem lá alguns eventos bem interessantes que os caras falam de viagem no tempo. Existem vários filmes. O cara voltou no tempo, viajou no tempo. Viajar no tempo é um negócio muito impossível, por quê? Vamos pensar comigo ali, ó. Imagina que eu tenho a nossa Terra. Isso aqui não é a Terra não, isso aqui seria um projeto da Lua. Mas, imagina que eu tenho ali a Terra. Quando você está viajando no tempo, digamos, eu estou aqui hoje. Digamos que eu quero viajar, sei lá, para meia hora antes. Quando eu for viajar no tempo meia hora antes, a Terra não vai estar aqui. A Terra ela vai estar em outro ponto distante. Então repare que quando você vai viajar no tempo, você não tem que viajar só no tempo, você tem que viajar no espaço também. Porque se você viajar no tempo 1, 2, 3 anos antes, a Terra não vai estar naquela mesma posição que estaria antes. Pegaram mais ou menos a ideia? Sim. Né? Então, isso acontece o quê? Porque todo mundo se move junto. No momento em que você está viajando no tempo, você parou de se mover junto com a Terra. Por isso que você vai ter esse efeito. Então, a gente tem aqui o efeito relativístico. Vou mandar lá o link para vocês. Vamos para esse aqui do foguete que é mais interessante. Aqui, ó, ele mostra como funciona o foguete. O que está em vermelho, ó, mostrar aqui, ó. O que está em vermelho, ele é querosene. O que está em laranja é hidrogênio líquido. O que está em azul é oxigênio líquido. Então repara que o foguete a gente tem o que a gente chama de paradoxo. Qual é o paradoxo? O foguete, para ele poder sair de órbita, ele precisa de energia. E essa energia vem de onde? Vem do combustível. Então ele precisa queimar esse combustível para poder se mover, para se deslocar. Só que quando ele adiciona combustível, isso dá peso para ele. Então ele precisa de mais combustível ainda. Ou seja, é como se você fosse, por exemplo, correr uma maratona. Digamos, se você vai correr uma maratona, você tem que se alimentar muito bem, porque você precisa de energia para poder correr essa maratona. Então, você vai ali, prepara, se alimenta para correr maratona, tudo certo. Só que qual é a questão? No momento que você se alimentou para poder correr maratona, você ficou mais pesado. Ou seja, se você ficou mais pesado, significa que você vai gastar mais energia ainda.
porque você tem um peso maior para carregar. Então significa que você vai precisar de mais energia para poder se mover. Ou seja, você vai precisar comer mais ainda. Então, é exatamente o que a gente tem no foguete, ó. O objetivo do foguete é levar só esse cara aqui, ó. Só que para levar ele, precisa de um combustível. Só que como esse combustível pesa, eu preciso de um combustível para levar o combustível. Olha que doideira. Então, é interessante aqui, ó. Quando ele vai gastando combustível, ó. Gastou o vermelho, vai gastando o azul. No momento que ele gastou o azul, ó, ele jogou fora e já começou o outro. Isso porque, ó, repara que aquele cara, ele lançou e o céu ainda está azul, ou seja, ele ainda está na atmosfera. Então ele tem que soltar aquilo e liberar o mais rápido possível, para aproveitar a inércia, né? Porque ele já está no movimento. Então ó, ele vai lançando o foguete, vai gastando combustível. Aqui tem a dosagem certa, né? E pra descer isso depois? Então ele desce devido à força gravitacional. A gravidade puxa ele. Entendeu? Pensa. Mas então, tipo assim, mas pra se manter, vamos supor, ele vai Ele cair pode no lugar. sincero, ele cai igual um meteoro pegando fogo. Geralmente eles usam tipo uns tipos de paraquedas pra É, pular. por aí. Acabou. Porque o que acontece? Ele lança. Peraí. Foi. Então o que acontece? Ele lança esse foguete, ele solta esse cara, e a princípio, por que corrida espacial, por que lançar um foguete é caro? Porque esse cara que você projetou aqui é jogado fora. Ou seja, literalmente ele cai no mar. Né? Ele é projetado para cair no mar, para não acertar ninguém. Então você joga, além de você gastar uma quantidade de combustível absurda, você acaba o quê? Você acaba jogando uma quantidade de material que não é nada simples de fazer, né? Tem condições extremas para ocorrer isso aqui, fora. Então por isso que lançar alguma coisa no espaço é muito caro. E com relação à volta, o que acontece? Existe aquele ditado, né? Para descer todo santo ajuda. Ou seja, a gravidade ela ajuda a atrair esse cara. Então você pode fazer literalmente igual o que ele falou ali, que é lançar, abrir um paraquedas e ele vai literalmente só descendo super de boa. Pode ser também um projeto, né? Nada impede que ele faça isso. Mas existem vários outros sistemas. Tanto que, por exemplo, existe uma empresa espacial que não sei se você ouviu falar da SpaceX. E qual é a ideia da SpaceX? Uma das coisas que eles estavam fazendo era exatamente o lançamento de foguete. E aquele pedaço ali que ele seria jogado fora, na verdade eles estão reaproveitando ele. Ou seja, aqui launch. Então eles estão reaproveitando esse cara. Ou seja, aquilo em vez de ir embora, ele consegue pousar de volta. Então, acho que é do Tecmundo. Aqui, ó, história da SpaceX. Então o que acontece? Antigamente você A série de história da gastava muito tecnologia. material com relação a isso. Porque você tinha que fazer o foguete voltar e tudo mais. Então, ó, ele vai mostrar aqui o videozinho. Normalmente os foguetes auxiliares só eram usados uma vez. Eles eram destruindo no retorno da Então, ó, atmosfera. aqui era mais ou menos como funcionava. Você pegava esse cara, lançava e ele caía como se fosse paraquedas. Só que quando esse cara cai na água, ele não cai leve. Então você literalmente, até você recuperar e tudo, você gasta muito material. Por isso que é caro lançar um foguete para o espaço. Mas o reaproveitamento Entretanto, muda a ideia tudo, aqui, ó, principalmente graças da à aterrissagem SpaceX é exatamente vertical isso aqui, ó. e Quando ele equipamentos que solta funcionam como pequenas a asas, copla, que vão redirecionando o esse foguete cara, em ele se segurança. redireciona e ele Mas vamos volta voltar para para a a linha do Terra tempo, bonitinho. porque a SpaceX já tem até Olha lá. o nome para o seu primeiro foguete. Ele Falcon lança 1, em homenagem, claro, a Millennium Falcon de Star Wars. Com 21 metros de altura e capacidade de levar até... Ele
atingir a vai órbita lançar terrestre. esse E ao cara, ó, todo, tá vendo? o Falcon 1 É teve aquela imagem que a apenas gente uma viu, missão ó. comercial. E aí Em ele julho se do ano seguinte, reorganiza ele e levou um consegue satélite da Malásia para a chegar órbita. Foi também o na último Terra. lançamento dele. Aqui, ó. Mas quem marcou foi o lançamento do lá. Falcon 9, que estava em desenvolvimento em paralelo com o primeiro. O número vem da quantidade de motores do foguete, que tem 2 estágios e aceita cargas muito maiores e mais pesadas que o anterior. Deixa eu O ver mais Falcon um 5 e uma bonitinho. versão 1E chegaram a ser cogitadas, mas os projetos foram cancelados no meio do caminho. O primeiro Falcon 9, Grasshopper, o gafanhoto, era um modelo com 4 perninhas de pouso de aço e alumínio com amortecedores hidráulicos. Ele existia só para ter. Um vídeo divulgado Aqui, olha que mostrava o interessante. Grasshopper subindo a 250 metros Ele de altitude consegue e controlar pousando e fazer com que ele tranquilamente pouse, ó, no mesmo ponto. Ao longo dos em meses, qualquer lugar. ele ia mais e Interessante mais da alto. empresa que eles No fim do conseguiram ano, o evoluir Falcon 9 tanto chega pela primeira que ela em consegue até 2014, pousar mais no 2 mar. testes bem-sucedidos. O Falcon 9 pousa no Oceano Atlântico depois Olha lá. de um lançamento. Isso é um E ele consegue mar. ultrapassar 1000 metros de altitude em testes de reutilização. E ele pousando Com ali no tantas mar. coisas dando certo, em setembro a NASA fecha outro contrato, agora permitindo que a SpaceX transporte astronautas da agência. Isso ainda não. Aqui, ó. São capazes de cancelar no último minuto um lançamento, que custa caro. Em um projeto paralelo, a SpaceX Então, é bem interessante que é um lance de corrida espacial que está começando a se ter. Porque no momento que você consegue reaproveitar tudo, você só gasta com combustível. Então o lançamento fica muito mais barato. E aí, vem a pergunta, por que investir em lançamento de foguete? Né? Por que conhecer a Lua? Por que é importante isso para a gente? Primeiro, porque vai permitir com que a gente deslumbre lugares cada vez mais longe, né? E o segundo que para poder sobreviver a essas condições, a gente precisa de tecnologias muito avançadas. Por exemplo, para você poder lançar um foguete, você vai precisar de tecnologias muito avançadas. Por exemplo, no foguete eu cheguei a falar ali da questão do combustível. Então, eu preciso ter o menor peso possível e a questão também de menor espaço. Então, por exemplo, antigamente a gente tinha lá os computadores com teclas. Só que as teclas elas ocupavam um espaço muito grande. Então, foi desenvolvida uma tecnologia para evitar e economizar esse espaço por teclas. Que é exatamente o que? O touchscreen. Ou seja, as telas ao toque. No momento que você tem uma tela ao toque, esse equipamento ele fica mais leve, você não gasta mais teclado e ele ocupa menos espaço. Então, é um benefício muito grande. Então, todas as tecnologias, embora sejam criadas lá para o espaço, elas acabam sendo reaproveitadas e utilizadas para a gente. Então, por isso que é muito importante a gente estudar esse lance de enviar lá para o espaço e tudo mais. Exatamente para poder ter essas condições. Alguma pergunta? Não. Pra gente terminar? Então, Não. a gente termina por hoje. Lembrando que eu não estou passando atividade, entretanto, tem atividade lá para ser entregue. Certo? Então, faça as Tá bom. atividades tudo direitinho para ser entregue no prazo lá. Então, acho que é só.